Mais uma vez estamos aqui para cruzarmos as palavras, essas palavras de vida, elas que algumas vezes aparecem soltas e nós vamos encaixá-las aqui no nosso puzzle e vamos também dar sentido e razão àquilo que é o nosso entendimento para o estudo que nós vamos fazer a esta hora. Queremos, desde já, desejar uma boa estadia aqui no nosso meio e boa compreensão daquilo que nós vamos, então, expor e apresentar da palavra de Deus. Hoje, como das outras vezes, tenho comigo a companhia simpática do Beneneco para nos ajudar a entendermos e compreendermos esse estudo. Estamos no episódio número 6, um episódio que tem como título principal De Dentro para Fora. Vamos perceber aquilo que contamina e aquilo que também é a tradição, o costume, que muitas vezes nós queremos que as tradições humanas sobressaiam mais do que aquilo que Deus revelou em sua palavra. Mas antes de nos atermos ao estudo propriamente dito, eu vou pedir então ao Beneneco que também se apresente para que vocês possam ouvi-lo aqui em primeira mão. Obrigado, Amado Durão. Saudações, amigos e amigas que nos assistem. É verdade, estaremos a cruzar aqui as palavras dentro do episódio número 6. Estamos já rapidamente avançando. Estamos na 6ª semana do terceiro trimestre de 2024 e nas lições da Escola Sabatina deste trimestre estamos a falar do Evangelho de Marcos. Marcos, que foi um detalhista, um expert, se podemos assim dizer, teve nota 1000, não digo 10, nota 1000, e não deixou passar nada daquilo que ele acompanhou da vida de Jesus Cristo, por isso é um dos evangelistas. E, como disse bem o Amado Durão, no episódio 6, na semana 6, estaremos aqui a cruzar as palavras em torno do tema de dentro para fora. E antes de devolver a palavra ao Amado Durão, eu gostaria já de pôr a mão na massa e dizer que a partir do versuário, amigos e amigas, né, Marcos 7, até porque esse episódio, de dentro para fora, se desdobra dos capítulos 7, capítulo 7 quase todo ele, ou todo ele mesmo, e parte do capítulo 8 do Evangelho de Marcos. E no versuário que está em Marcos 7,15, Jesus disse, e isso espantou a todos, e dizer que os discípulos andavam com ele, que o ministério de Jesus era intenso. Marcos relata a vida intensa, a mão na massa de Jesus Cristo, e os discípulos andavam com ele, mas muitas coisas eles também não entendiam, porque Jesus disse: não existe nada fora da pessoa que entrando nesta pessoa o contamine. Mas o que sai da pessoa, isso sim contamina. Aqui todo mundo ficou de boca aberta. Mas, amigos, e o Amado Durão vai já dar aqui uma pincelada, Jesus, com essas palavras, não disse que as bactérias, os vírus, as águas poluídas, etc., aquilo que está fora, não contamina, literalmente falando, né? Não mata, não é isso, não é isso. E também com essas palavras, ele não disse que só os digestos, os fluidos e tudo aquilo que sai de dentro da pessoa, né, do ser humano, é que mata. Não é isso. O que Jesus disse é que o caráter e do caráter da pessoa procedem montanhas de males ou rios de bênçãos. Pois, porque aqui o capítulo 7 eu dividi em duas partes. A primeira era essa questão das tradições, os costumes que nós muitas vezes introduzimos na adoração, na igreja, não é? E a outra questão é, muitas vezes,
aqueles que estão há mais tempo na igreja, são os que têm mais dificuldades em compreender a palavra. Tal como aquela mulher cirofenícia compreendeu mais do que os discípulos durante aquele tempo todo. Exato. E reparem que um tema que confrontou os fariseus com Jesus em várias ocasiões foi a tradição. Sempre foi assim, nós sempre fizemos assim, nós gostamos disso, nós fazemos isso, tem dado resultado, mas Jesus veio contrariar tudo aquilo que fariseus e escribas tinham instituído acima da lei de Deus. Exatamente. E aqui alguns detalhes importantes que nós temos que partilhar com os amigos, que é, por exemplo, esfregar alguns cereais com as mãos no sábado, comer sem purificar as mãos, dedicar objetos ao serviço de Deus para impedir que outros os desfrutem, como não tocar em um gentio ou comer com ele, e o gentio podemos classificar hoje como um estrangeiro ou alguém que não faça parte de uma determinada elite, não é? Muitas e diversas foram as tradições que tornaram a religião farisaica difícil e dura de seguir. Exatamente. Não havia amor, as pessoas não sentiam entusiasmo, porque quando, Beneneco, nós colocamos muitas barreiras, muitos entraves, quando começamos a construir muros cinzentos entre nós, o Espírito de Deus não habita. Amém, amém, amém. E o amor se esfria, as pessoas desaparecem, porque o ser humano, quando foi criado por Deus, ele foi criado com a prerrogativa de ser um ser relacional. Amém. Nos relacionamos de forma horizontal e vertical com Deus e com as pessoas que estão à nossa volta. Amém, amém. É por causa das suas tradições que os fariseus e os escribas, que eram os copistas do templo, eles eram guias cegos que fechavam a entrada do reino dos céus para o povo. Havia uma crise espiritual naquele momento, Benedeito. Exatamente, exatamente. Por isso dizer, amados, que o foco, né, de Marcos 7 e 8 é o caráter. Exato. Caráter o caráter dos saduceus, dos fariseus e muita população ali, seguidora de Jesus, era igual às tradições que vinham desses copistas, que eles impuseram e que eram barreira relacional entre eles e com Deus. Mas também dizer que Deus transforma todo tipo de caráter, irmãos. Deus transforma todo tipo de caráter. Dizer que eu já nasci assim, o meu pai era assim, sempre na nossa casa fizemos assim, e por isso ninguém me exige mudar. Você não tem nada a ver com a minha vida. Certo. Isso entra em rota de colisão com os princípios do reino dos céus. Pois, porque todo o caráter até herdado, apenas Pirata diz que todo o caráter até herdado deve ser entregue ao oleiro para ser transformado. Por isso, Amém. Queridos, não vale a pena virmos aqui porque eu não mudo, eu não quero saber. Então, se for assim, como diz um amigo, é melhor não brincar de ser cristão porque não vai valer a pena. Né? Evitar certas coisas e fingir que está na igreja para depois, naquele dia, quando Jesus voltar, e como disse as 5 virgem, eu não vos conheço. Precisamos ter algum cuidado nisso. Pois, porque, na verdade, e avançando já para a lição seguinte, pois. Os judeus, ou seja, os fariseus e os escribas, eles, na verdade, tinham substituído os mandamentos de Deus pelos mandamentos dos homens. Por isso é que em Marcos 7:9 nós encontramos o que Jesus diz. Disse-lhes também, Jesus,
anulais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição, é o que vocês estão a fazer. O problema que existe aqui é este, e Deus, Beneneco, ordenou que os sacerdotes fossem purificados com água antes de poderem ministrar no santuário. Exatamente. A ver? Antes de poderem ministrar no santuário. Símbolo de purificação, de pureza, ou seja, deixarmos aquilo que é nosso para podermos então prestar um serviço puro, agradável e aceitável ao Senhor. Exatamente. E, levados por um excesso de zelo, os judeus entenderam esse mandamento a todo, ou seja, estenderam esse mandamento exatamente. a todas as pessoas para evitar contaminação ritual. Ou seja, é o espírito satânico aproveitando-se de algo bom que Deus tinha criado para desvirtuar, como é que se diz então? Para desviar o povo do foco que era a santidade. Exatamente. Pois, e dizer que nos nossos dias, e se calhar um pouco mais atrás, mas fala mesmo nos nossos dias, né? Onde até há muita permissividade, onde o mal entra a toda velocidade nos lares. Recebermos uma notícia, sobretudo em lares, se calhar não cristãos, receber uma notícia de que, olha, o filho vê, olha, pai, hoje aprendemos na escola, na escola sabatina, né, no sábado, suponhamos, que comecem a lavar as mãos, não é problema. Uhum. Estaremos aqui, se nós não estivermos enraizados no significado de Marcos 7, 1 até 13, poderemos ir contra a monitora da escola sabatina, infantil, ou dos primeiros, rol de berço, ou dos primários, ou dos adolescentes, no caso, e não é isso. Portanto, Jesus veio cumprir toda a lei e os profetas. E, como dizia bem o Armando Durão, qualquer ser humano, e Jesus fez questão de vincar isso, qualquer ser humano que acrescentar ou tirar à lei alguma palavra, este será réu de condenação eterna. Uhum. Quer dizer, se a tradição não afeta a lei, é bem-vinda. Uhum. Mas se a tradição, em direito diz, é contra a legem, então para Deus é pecado. Portanto, se a tradição, que os fariseus estavam a impor às pessoas no segundo eles, como assim diz o Senhor. Portanto, tudo o que era bom substituíram por aquilo que os homens achavam bom, entre aspas, que eles nem cumpriam nem sequer um dedinho, um grão. Por isso é que eles tentaram. Há uma pergunta que eles fazem em Marcos 7, versículo 5. A pergunta dos escribas e fariseus pretendia provar, ou seja, apanhar Jesus, encontrar uma falha no mestre, no fundo, para dizer assim, que Jesus não respeitava os mandamentos. Exatamente. Não é? Porque, repare, a pergunta que eles fazem é, depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Ou seja, eles comem sem lavar as mãos. Eles estão a desrespeitar o mandamento. Está a ver? E nisso dizer que Marcos relata que a vida de Jesus no seu ministério de 3 anos e meio. Por que eu vou dizer isso? Jesus. Sim. Estou a ouvir com alguns cortes. Estou a ouvir com cortes? Exato, agora está melhor. Pois, eu estava a dizer que Jesus, ao vir como Messias, para nos salvar queridos, não é nos, dos nossos pecados,
ele arriscou tudo. E Marcos diz que Jesus teve uma vida, nesses 3 anos e meio de ministério, uma vida muito intensa, muito preenchida. E ele não tinha condições que nós temos hoje. Nem tinha condições que os tais fariseus, escribas, para morar. Nas suas várias jornadas, provavelmente chegavam em algum lugar, tinha uma agenda, nós vamos parar aqui, tem alguma coisa para... A escassez, hoje já não é tanto, mas no tempo provavelmente estariam na casa de alguém que não se podia gastar muita água, quer dizer, já tinha logo o pão servido, ou por servir, e tirar mais um pouco de água que sobra para, sei lá, para o jantar, ou enfim, lavar mais as mãos. Isso não é relevante. Nós vamos comer, essa comida está abençoada. Não que Jesus era contra a higiene, cuidado, não é isso, mas vamos comer porque a agenda a seguir não espera, é para já. Então, lavar as mãos ou não naquela correria não era esse o foco. O que a pessoa come, e ele se referiu muito nisso, mãos puras ou coração puro, o que a pessoa come vai direto para o estômago. E depois da digestão, o que é bom vai para o sangue, enfim, para que, não é, o que o sangue não aproveita, vai para o intestino grosso, e isso depois vai para a sanita. Por isso, naquela altura, comer sem lavar as mãos, há água, vamos lavar, não há. O que nos interessa é matar a fome, e depois a gente vai para a agenda a seguir. E também, né, dizer que os saduceus estavam a se apegar muito nessas coisas, mas o que eles pregavam não estava diretamente proporcional ao assim diz o Senhor. Por isso, nós os pregadores, qualquer um que tomar a palavra no sábado, em qualquer outro momento, no púlpito, em qualquer outra plataforma, física ou virtual, se não pregar o que ele vive, está inversamente proporcional ao assim diz o Senhor. E é réu do que estiver a falar ou a pregar. Pois, porque essa questão de contaminação de puro e impuro, não é? Não é o facto de nós comermos por termos lavado as mãos ou não. A questão não estava aí. Porque para Jesus o importante não era isso. Por isso é que Jesus deixou claro que a comida limpa não se torna impura ao comê-la sem realizar o ritual tradicional. Não. Porque o que realmente contamina a pessoa é o que ela tem dentro do seu coração. Isso. Os nossos desejos, os nossos pensamentos, eles surgem do nosso coração. Amém. Por isso é que Jesus disse, o que contamina é o que está dentro, não aquilo que entra. Só que os nossos irmãos compreenderam mal ou fizeram disto um fardo pesado para quem quisesse ser judeu. Pois, e nisso, eles que levantavam muito a fasquia da tradição, vejam, amados que nos assistem, amados não, que até na questão do cumprimento do mandamento do Êxodo 20:12, sobre, ou relativamente, deixa-me ver aqui, Êxodo 20:12, relativamente a honrar o pai e mãe, eles chegaram ao ponto de relevar o fato de que se eu tiver, se o dinheiro que eu separei é só mesmo para doar para o templo ou para um fim altruístico aí qualquer, mesmo que o meu pai, a minha mãe ou meus pais tiveram a passar mal, tiveram a passar necessidade, atenção, estou a falar de um dinheiro que você destinou para doar. Então, vais doar e dizer, pai, eu lamento, não vou poder vos ajudar hoje, você vai dormir sem jantar, porque eu vou doar o meu dinheiro para o templo. Não vale, para Deus isso não vale. Não vale. Isso é o que eles chamavam
ou denominavam de Corban. Exatamente, exatamente. Porque, por exemplo, é o que o Beneco estava a dizer, se eles dedicassem algo a Deus, por exemplo, uma casa, eles se tornavam usufrutuários até a morte, mas não podiam usá-la para nenhum outro propósito, como ajudar os seus pais. Exato. Isso não faz sentido. No cristianismo não faz sentido. Então, era algo pesado. As pessoas não sentiam a alegria da salvação fazendo parte de uma igreja assim. Exatamente, exatamente. Esse aqui era o maior problema. Agora, pois. vamos para um outro episódio, não é? Que encontramos em Marcos capítulo 7 também, ali nos versículos 26 em diante. Eu, sempre que estudo, que leio e ouço essa história, essa narrativa, eu fico admirado com o tipo de fé que aquela mulher que não tem o nome, só sabemos que é uma mulher sirofenícia, teve em relação a Jesus. A fé que esta mulher teve. Nem já, Beneco, os discípulos que estavam com Cristo conseguiram ter tamanha fé. Por exemplo, foi a primeira vez que Jesus saiu ou seja, de um espaço controlado pelos judeus, Exato. não é? E foi para um território dos gentios ao longo do seu ministério. Foi a primeira vez. Alguns teólogos e estudiosos da Bíblia dizem que isso aconteceu porque Jesus queria ensinar uma lição aos seus discípulos. Exatamente. Porque sempre que eles saíssem, havia uma multidão a segui-los. E saindo daquela região, talvez num lugar distante, eles pudessem ter maior contato com o mestre. Exatamente, exatamente. E aqui há lições importantes que nós devíamos ver. Por exemplo, de acordo com a tradição, um judeu não podia tocar em um gentio. Não. O gentio é pagão ou estrangeiro, não é? Exato. E nem sequer entrar em sua casa ou comer com ele ou com ela. Mas Jesus entrou e comeu naquela casa. Exatamente. Ou seja, Jesus veio quebrar com todas as tradições que existiam naquele momento. Sim. Ao lidar com essa mulher grega, Jesus parece apoiar essas tradições do tipo, não posso curar a sua filha porque você é pagã, só por os judeus. Não. Nessa descrição, os judeus são filhos de Deus e os pagãos são os cachorrinhos, ou seja, são cães de sala. Exato. Cães domesticados. E a mulher pegou, ou seja, esses detalhes, por isso é importante nós estarmos atentos aos detalhes, pegou esses detalhes, sim, as pistas todas que Jesus ia deixando, os marcos que ele ia definindo na sua mensagem e agarrou-se a elas pela fé e venceu naquilo que era o preconceito que existia na altura. Exatamente. E nisso que ia dizendo, sobre o toque, sobre o contato, no relacionamento, porque Jesus veio para desconstruir todos os conceitos que o inimigo construiu, usando homens, nesse caso usando os saduceus, os fariseus e enfim, os escribas, veio desconstruir tudo isso. E fez ver que não existe, o pecado não é transmissível. E não há pecado por osmose. Ou seja, eu não recebo pecado do amado do não porque eu lhe dei a mão, porque eu fiquei com ele a comer na mesa. Não há pecado por toque, não há pecado por osmose. E ainda nessa questão da mulher sirofenícia, quer ela, nós e todos aqueles que não são filhos de Abraão por nascimento e sangue, são filhos de Abraão pela fé. Amém. Por isso,
Se os patrões já comeram, né? Já comeram, e os meninos foram deixando cair, o que o episódio diz, os meninos as crianças não têm muito cuidado, a comida vai caindo muito, e aquelas migalhas que saem do prato, depois vão caindo para o chão, os cães de sala vão apanhando. Então, exatamente. se eu não sou, a mulher dizia, né? Se eu não sou filha de Abraão de sangue, mas Senhor, eu acredito em ti, porque eu sou filha de Abraão pela fé. Então, Jesus disse, a fé dessa mulher, de lá onde nós estamos a sair, e se calhar nem aqui mesmo, nem onde ainda vamos, poderemos encontrar tamanha fé que essa mulher teve. E essas palavras, tanto o autor diz que a mulher considerou, né, a cura da sua filha à distância, sem Jesus lá estar, como uma migalha da bênção, a metade do pão. Agora, se ela acreditava Jesus, né, que ia a filha dela só bastava só um bocadinho, imagina se ela recebesse o pão todo. É verdade. Isso está na lição. Então, nós, sim, nós somos chamados a atenção para, em qualquer momento da nossa vida, na bonança ou na pior, como dizem os nossos irmãos brasileiros, no pior momento da nossa vida, sempre devemos nos atirar aos pés de Cristo, como Jairo fez, como nós aprendemos no episódio número 5, Jairo atirou-se aos pés de Cristo. Essa mulher disse, Senhor, eu acredito. Atirou-se aos pés de Cristo. Queridos, nós temos que nos atirar aos pés de Cristo, mesmo que Ele não responda no momento, em algum momento Ele vai responder em função, até porque Jesus também tem livre-arbítrio, em função do que Ele planifica para a nossa vida, Ele vai atender, ou agora, ou depois, ou não sei quando, mas nunca deixemos de nos atirar aos pés de Cristo. E também o autor nos chama a atenção para eliminarmos do nosso caráter os preconceitos e os conceitos raciais, regionalistas, segregacionistas, de apartheides, porque não são práticas de convivência no reino de Deus. Amém. E avançando no estudo, estamos a nos aproximar do final. Sim. Depois desse grande milagre, nós vimos então que Jesus sai de Tiro, não é? Depois de ter passado já por Sidom, ele sai de Tiro, fez um desvio intencional para evitar entrar na Galileia e dessa forma ele pôde então passar tempo com os seus discípulos. Mas quando ele chega a Decápolis, uma pessoa foi trazida a ele para ser curada. Era um surdo e gago, não é? Sim. E Jesus fez ali uma cura muito peculiar e com as suas ações, Jesus permitiu que esse homem exercesse fé de que ele poderia curá-lo. Em resultado disso, muitos se maravilharam com Jesus. Agora, por que Jesus gemeu quando exclamou Efatá? Ou seja, abre-te. Por quê? Diz que assim o surdo poderia ouvir claramente que as primeiras palavras que ouviu foram as de Jesus. Amém, amém. Jesus, porém, pensava também naqueles que, ouvindo, não queriam ouvir as suas palavras. Exatamente. Nem receber a sua mensagem. Exatamente. E Jesus quer que tenhamos hoje os nossos ouvidos prontos para ouvir as suas mensagens e também para ouvir o clamor daqueles que precisam ouvir uma palavra de esperança, uma Amém. palavra oportuna, uma palavra que leve alento, mas uma palavra que saia de nós para os nossos semelhantes. Amém. Essa questão do suspiro, portanto, Jesus ficava triste, porque Jesus pode curar qualquer pessoa, pode curar alguém
que tem um câncer em fase terminal. Pode. Amém. Mas Jesus não pode forçar o coração de ninguém. É um direito, é um livre-arbítrio que lhe cabe. Por isso, ele fica triste. Essas pessoas, até os meus discípulos, tanta coisa que eles estão a ver, isso ligando já com o cuidado do fermento, né? Exatamente. O cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Tanta coisa que vocês estão a ver. Vocês viram a primeira multiplicação dos pães, viram a segunda multiplicação dos pães. Ainda me perguntam isso, por isso Jesus ficava triste. Essas pessoas são incrédulas. E cuidado, meus irmãos, amigos que nos assistem. A incredulidade acariciada pecar contra o Espírito Santo. E pecar contra o Espírito Santo, nós vimos isso no episódio número 2, pode nos tirar do reino dos céus. É preciso ter muito cuidado. O fermento aqui que Jesus falou não é literal, é simbólico. As tradições humanas estavam sempre na mão de cima. Vocês estão a ver, já fiz isso, já fiz aquilo. Vocês estão a ver. Por isso, e um amigo diz que os milagres não são suficientes para termos fé. Amém. Não são suficientes. Não são. Devemos ter algum cuidado nisso. É verdade. Então, nós aqui podemos entender que nós precisamos de melhorar a nossa relação com Deus, o nosso tempo de qualidade que passamos com Ele, para que cheguemos ao conhecimento da verdade. E devemos também, irmãos e irmãs, nos levantarmos para que a nossa luz possa brilhar em meio a este mundo escuro e que possamos gritar em voz alta para que o mundo consiga nos ouvir, tal como aquele surdo conseguiu ouvir as primeiras palavras de Cristo. Amém. E que nenhum de nós aqui mutile mais a verdade. A verdade precisa de ser dita, a verdade precisa de ser contada, a verdade precisa de ser espalhada, irmão. Amém, amém. Não mutile mais a verdade de Deus. Amém, amém. Que a alma que clama possa clamar a esse Deus vivo, esse Deus que nos ajuda, esse Deus que nos apoia e esse Deus que está conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Amém. Que seja para nós uma oração e a vontade do nosso Deus. Amém? Amém, amém, amém.